Programa Holofote, dinamismo e interação na programação ao vivo da TV Mais Ribeirão. Oferecimento Ribeirão Shopping, 35 anos, sempre muito mais. Illuminus, sua beleza iluminada. Olá, tudo bem com vocês? 11 horas e 35 minutos. Estamos prontinhos para começar mais um programa Holofote. E hoje repleto de coisas maravilhosas para o nosso programa. É muito bom a gente receber aqui pessoas que colaboram com tantas informações para melhor aí chegar a você, não é? E a gente fala, né? Não adianta só assistir o programa Holofote, tem que colocar em prática tudo que a gente fala aqui, né? Ser feliz, estar de bem com a vida, uma melhor qualidade de vida. Isso sempre é muito bom, não é? Hoje o Holofote vai tratar com a Valéria Gigro Ferreira sobre bullying. E nós temos também a doutora Sara Ramos, que é fisioterapeuta e dermatofuncional. Nós vamos falar aqui com você sobre os mitos e verdades da drenagem linfática. E aí, você tem alguma dúvida? Você quer participar junto comigo aqui do programa Holofote? É só você ligar 2011 21 33 e participar ao vivo junto com a gente. A gente gosta da sua interação, da sua participação todos os dias aqui ao vivo na tela da TV Mais Ribeirão do programa Holofote. Olha, além disso, nós temos também diversos recadinhos para vocês. Tem sorteios, tem prêmios, tudo isso até o 12h30 aqui na tela da TV Mais Ribeirão. Portanto, fique comigo. O programa Holofote, o seu companheiro de todos os dias, está no ar. Ah, que coisa tranquila o nosso programa hoje, né? Você gostou dos assuntos, dos temas? Nós escolhemos sempre a dedo para melhor aí atender a sua expectativa. Sempre muito bom. Mas no programa Holofote traz diversos recadinhos para vocês. Vamos repassar aqui os sorteios que nós temos aqui ainda pipocando na nossa grade de programação. Aqui do programa Holofote, é claro. Nós temos aqui para você a promoção da Predileta Doceria, que é a arte de fazer bolos. Ela todo mês sorteia um bolo de até 3 quilos para você comemorar o aniversário, bodas ou qualquer comemoração que você acha importante. Então, a Predileta Doceria está junto com a gente no quadro de aniversários, que existe desde o primeiro programa Holofote. Então, você que tem alguma comemoração no mês de maio, você tem aqui abril inteiro para comemorar, né? Então, você pode com certeza participar desta promoção. 2111 2133 é o nosso telefone. Vai ligando, vai participando. No final do mês de abril, nós vamos fazer o sorteio para você, tá bom? Então, todas as comemorações referentes ao mês de maio, vai fazer sexta-feira do mês de março, né? É isso mesmo. No mês de março nós vamos fazer o sorteio da de sexta-feira, tá? E aí, para o mês de maio, nós vamos fazer no final do mês de abril, tá bom? Nossa, março, abril, maio, é isso aí. O ano tá correndo já, né? E nós estamos sempre sorteando para você. Além disso, além da Predileta Doceria, nós temos também a nossa Páscoa, deliciosa essa Páscoa, que nós vamos fazer o sorteio aqui de cestas de Páscoas deliciosas. Olha isso, gente. Com muitas guloseimas de Páscoa, chocolates, muitos produtos artesanais. Tem esse chocolate, esse ovo de Páscoa de colher, tá tendência agora. Isso tudo a gente já abordou aqui no programa, todas essas tendências para Páscoa agora, tá? Então, se você tá preocupado aí com o valor do ovo de Páscoa, não se preocupe, você pode fazer qualquer tipo de lembrança, né, envolvendo chocolate, para que você remeta aí o presente à Páscoa, tá bom? Esse presente vem da onde, Denis? Vem da onde? Aê! Boutique dos Doces, tá aí para você o endereço, ou melhor, os dois telefones, o WhatsApp e o fixo, que é para você fazer a sua encomenda, tá? Então corre, faça a sua encomenda. Para você participar desse sorteio de cestas aqui da Páscoa da Boutique dos Doces, você vai ligar no 2011 2133 também, tá? Então participe, vamos interagir junto com a gente, que é sempre muito bom ter a sua participação, tá bom?
Bom, agora eu quero trazer para você, meu querido telespectador, você que tá ligadinho no programa Holofote, a gente sempre pincela aqui diversas ofertas e produtos que estão aí fazendo o maior sucesso dentre vários lá do Big Compra. O Big Compra sempre próximo, sempre presente da gente, não é verdade? São 2 lojas em Franca, uma em São Joaquim da Barra e 4 aqui em Ribeirão Preto. Então, se você tá aí desesperada em procurar o melhor preço da cidade de Ribeirão Preto, você já sabe onde encontrar. Eu te falo, lá no Big Compra. Roda o VT. Quer uma Páscoa com fartura e sabor de economia? Então vem pra Páscoa Big Compra. Tudo o que você precisa está aqui. Produtos de qualidade, variedade de marcas e preços justos. Confira essas ofertas. Colchão mole bovino 15,99 o quilo. Filé de frango Seara bandeja 1 quilo 7,98. Arroz Vasconcelos ou Viva Maria Premium 5 quilos 11,95. Omo em pó multiação 2 quilos 12,98. Supermercados Big Compra. Sempre próximo, sempre presente. Páscoa Big Compra! Ai, que coisa boa! Então, passe numa das lojas aqui em Ribeirão Preto, tem no Simeone, tem no Parque São Sebastião, você pode, na Vila Tibério também, você pode com certeza conferir de perto todas essas ofertas e produtos inacabáveis para você. É muito bom, hein? Big Compra, sempre próximo, sempre presente. Dando continuidade aqui ao nosso programa Holofote, agora são 11 horas e 41 minutos, trago para você o Papo Saudável, que hoje vai abordar mitos e verdades sobre a drenagem linfática. Você quer saber mais sobre isso? Quer participar? Estamos recebendo aqui hoje a doutora Sara Ramos, que é fisioterapeuta e também dermatofuncional, lá da Lotus Clínica, para o nosso Papo Saudável. Papo Saudável. Oferecimento Lotus Clínica, um completo centro de beleza, saúde e bem-estar. Doutora Sara, muito obrigada pela presença mais uma vez no programa Holofote, sempre muito bom recebê-la com tanta informação, uma profissional tão capacitada em melhor atender o nosso paciente, podemos dizer assim, e é claro, trazer muitas informações, inclusive estes mitos e verdades sobre a drenagem linfática. Muito obrigada, Kiko. Com certeza, é um prazer estar aqui novamente para trazer mais informações. Informação é tudo e o cliente, antes dele procurar um tratamento, ele tem que estar bem informado para que ele não esteja fazendo algo achando que aquilo vai trazer um benefício que nem sempre vai. Então hoje a gente vai esclarecer bastante dúvidas. A drenagem linfática sempre está em alta, não é? Ela auxilia bastante o nosso metabolismo. Para quem ainda não conhece, para quem não sabe, o que é essa drenagem linfática? A drenagem linfática, o objetivo dela, Kiko, é como o próprio nome já diz, drenar. O que ela vai drenar? É excesso de líquido e toxinas que o nosso corpo tende a acumular. Então, além dela melhorar esse acúmulo de líquido, eliminar essas toxinas que a gente vai retendo com o passar do dia, ela vai ajudar na melhor oxigenação das células e nutrição dos tecidos, tá? Olha, muito bom. A gente agora conhecendo o que é a drenagem linfática, literalmente, para você ficar aí por dentro de todos esses detalhes que vamos tratar agora, é sempre muito importante, né? Você conhecer o que é, para depois falar dos mitos e das verdades. Temos muitos a esclarecer ao nosso telespectador. Aí todo mundo fala, a drenagem linfática, ela dói? Ela não dói, Kiko. O pessoal então costuma... é mito, hein? É um mito. O pessoal costuma confundir a drenagem linfática com outro tipo de massagem, que nós chamamos de modeladora ou ativadora. Quais são as diferenças? A drenagem linfática, ela é uma drenagem que ela é mais lenta, suave, ela tem um ritmo mais devagar. Já a massagem modeladora ou ativadora, o próprio nome já diz, ela serve para modelar o tecido. Então, ela é um pouco mais forte, mais rigorosa, ela deixa também mais intensa e ela vai deixar aquela região avermelhada, bem avermelhada. Mas vale esclarecer, nenhum tipo de massagem pode deixar hematoma, porque eu já ouvi pessoas falar, eu fiz uma drenagem e eu fiquei toda roxa. Não pode. Quando a pessoa fica com algum hematoma é porque houve uma lesão dos capilares sanguíneos. Região, né? Exatamente. Então não pode. Nem a modeladora não pode deixar roxo. E muitas vezes, doutora, desculpa, te cortei. Mas a drenagem não dói. Então não dói. Já é o primeiro mito. Muitas vezes elas são feitas casadas, tipo a modeladora junto com a drenagem linfática, porque uma vai auxiliando a outra. É por isso que muitas vezes as pessoas confundem. Elas podem ser associadas sim, tanto é que existem, hoje em dia, algumas pessoas vendem como massagem drenomodeladora. Só que nem todos os pacientes têm indicação para modeladora. Sim.
Tudo vai depender do objetivo do paciente. Porque quando a gente causa uma compressão muito grande nos tecidos e, consequentemente, nos vasos, nós vamos estar obstruindo. Então, a gente não vai estar drenando aquela região. Se o objetivo da pessoa é eliminar líquido, porque ela tem muita retenção, edema, então ela não tem que fazer a modeladora, é só a drenagem mesmo. E a questão da celulite? Ela serve para celulite? Drenagem ajuda na celulite? Mito ou verdade? Essa é uma verdade. Verdade, aí. A drenagem ajuda sim, porque a celulite ela é causada também pelo acúmulo de líquido. Aquele acúmulo vai se formando, aquela região vai ficando mal oxigenada e aí vão se formando nódulos. Porém, Kiko, se a drenagem ela começa a ser feita logo quando a pessoa começa a apresentar celulite, ela é muito mais eficaz. Agora, se a pessoa já está com aquela celulite, um grau mais avançado instalada, a drenagem, o que ela vai fazer é não deixar piorar. Aí deve ser associado outros tratamentos para melhorar aqueles nódulos que já foram formados. Mas a drenagem ajuda sim. Com certeza. Então, para você que está aí ligadinho no programa Holofote, se você tem alguma dúvida também a tratar aqui, ligue, participe ao vivo. Se você quiser deixar sua pergunta com a nossa produção, beleza. Se não, pode também participar aqui nos estúdios. Fala comigo ao vivo, 2111-2133. E no emagrecimento, podemos utilizar a drenagem linfática? Essa seria a esperança de todo mundo. Tipo, tem a varinha mágica do pirim-pim-pim? O pó do pirim-pim-pim? Tem aí a drenagem linfática que auxilia no emagrecimento? Ela não emagrece, Kiko. Não emagrece. Isso é um mito. O que a drenagem faz, como nós já falamos, ela melhora a retenção de líquido. Então, isso pode dar uma variação de peso bem pequena. Mas a drenagem ela vai tirar do nosso corpo o excesso de líquidos. Gordura, não. Para a pessoa que quer emagrecer, ela vai ter que seguir uma dieta balanceada e atividade física. A drenagem vai ajudar, porque vai melhorar a oxigenação, mas ela não vai perder gordura com a drenagem. Quanto tempo dura uma sessão de drenagem linfática e de quanto a quanto tempo o paciente pode fazer? Vai de caso para caso? Como é isso? Como que vocês conseguem calcular tudo isso? Olha, o tempo da sessão geralmente é em média 1 hora. Tudo vai depender do que a pessoa apresenta. Então, as sessões, a drenagem, ela pode ser feita todos os dias, porque ela não faz mal para a pessoa. Só que, geralmente, a gente gosta de intercalar. Então, a pessoa que retém muito líquido, ela pode fazer de 2 a 3 vezes por semana, intercalando os dias, entendeu? E a duração é de 1 hora em média. Olha que coisa, tá vendo? Você tá aí ligadinho em todos esses detalhes. Nós vamos apresentar para você o telefone também da Lotus Clínica, o endereço onde você pode também participar junto com todos esses profissionais que lá atuam, né? Não só dermatofuncional, fisioterapia, mas outras áreas também, como a odontologia, a questão do pilates, né? O problema da coluna. Então é muito legal a gente poder falar sobre isso aqui no programa Holofote e apresentar para você a Lotus Clínica, que fica localizado ali na Constable Romano, no número 842 na Ribeirânia. O telefone está aí na sua tela também, que é o 3442-7562, e tem um site para você visitar e conhecer todos os profissionais lá e escolher qual é o que você precisa. Sempre muito bom a gente salientar também toda a infraestrutura que a Lotus Clínica possibilita e apresenta para você, nosso telespectador. Então vá conhecer de perto, fique por dentro, porque são profissionais super capacitados, como a doutora Sara, que está aqui hoje falando sobre a drenagem linfática, os mitos e as verdades. A grávida pode fazer a drenagem linfática? Se pode, tem aí uma região específica, pode ser aplicado de uma maneira normal ou não? É mito ou verdade? A grávida pode e deve, Kiko, porque durante a gestação, o fluxo sanguíneo, ele acaba meio que aumentando em quase 50%, justamente para dar conta da mãe e do bebê, né? Então, o organismo ele fica um pouco sobrecarregado e a retenção de líquido é um dos efeitos que vem junto com a gestação. Olha, mas existem sim alguns cuidados. A gente sabe disso, dessa importância, né, que você está dizendo agora, para que o organismo possa transcorrer mais tranquilo, sem pesos, né, e esse inchaço, né, que a grávida sempre tem na questão de reter o líquido, né. Então, quando se faz aí a drenagem linfática, vai apresentar aí uma melhor qualidade de vida para a grávida, para a gestante, não é?
Com certeza, Kiko, porque o organismo fica tão sobrecarregado que sozinho ele não consegue eliminar todo aquele acúmulo de líquido. Então a drenagem ajuda muito. A gente tem gestantes que fazem drenagem todos os dias nos últimos 3 meses da gestação. Olha que legal. Porque tende a acumular mais líquido. E é em todas as regiões do corpo? A gente faz em todas as regiões, só que o que é muito importante? Primeiro, a grávida ela tem que ter uma liberação médica. Para quê? Para passar para o profissional que vai realizar a drenagem de que ela realmente está apta, que está tudo bem com ela. E segundo, tem que ser um profissional capacitado para trabalhar com a gestante, porque ela está passando por toda uma mudança no corpo, tem toda a questão de posicionamento, existem algumas regiões do corpo que nós não vamos estimular da mesma maneira. Então, a grávida ela tem que procurar um bom profissional, porque isso pode sim trazer intercorrência se for feito da forma errada. É isso mesmo. Drenagem linfática ajuda a melhora dos sintomas da TPM? Ai, ajuda, Kiko. Ai, que delícia, mulherada, olha aí. Os homens vão ficar muito mais contentes se vocês fizerem drenagem linfática nessa fase aí, que vocês ficam muito nervosos. É uma dica para os maridos, Nossa, né? maridão pode pagar a drenagem linfática pra mulher, vai ficar mais tranquilos. Vocês vão ver só como o relacionamento vai fluir melhor. A drenagem vai ajudar no relacionamento. Ajuda muito, Kiko, porque um dos sintomas da TPM é o acúmulo de líquido. Tem mulheres que uma semana antes, até 10 dias antes, já percebe, olha, eu tô vestindo a minha roupa, doutora, e eu já tô percebendo que não tá me servindo. Então, a drenagem, ela alivia aquele acúmulo de líquido e fora esse bem-estar que ela traz, ela causa um relaxamento muito grande. Com certeza, é maravilhoso. Então, para nós que estamos na TPM, vai melhorar a ansiedade, vai melhorar o estresse, a gente vai sair de lá mais calminha. Então, ela só ajuda na TPM. E é muito legal você passar por essa avaliação antes, conversar com a profissional e saber qual que é o objetivo, né? Como a gente estava dizendo aqui no início do nosso bate-papo, da nossa conversa. Então é muito legal a gente poder falar sobre isso aqui, porque muitas vezes você quer ir somente para relaxar. Né? É importante também, você vai passar pela drenagem linfática? Sim, né? Mas se você pode casar a drenagem linfática com uma massagem relaxante, vai ser melhor ainda, né? Então é muito legal a gente conhecer qual é o organismo do paciente, né? E saber qual é o objetivo, como você disse. Se pode calhar uma massagem relaxante com a drenagem linfática ou com qualquer outro tratamento. Às vezes você está passando por algum problema e que está mexendo com o seu corpo ou com você, ou até com a sua cabeça, você pode trocar informação, então, com uma profissional que vai com certeza te trazer aí um melhor objetivo, uma melhor qualidade de vida, que é o que a gente sempre preza, né, doutora Sara? Com certeza. A drenagem, o bom dela é que ela pode ser associada a vários tratamentos estéticos e algumas doenças, então às vezes alguns problemas circulatórios também. Sim. Ela traz muito benefício. E hoje em dia, né, Kiko, a gente ou trabalha muito tempo em pé, ou trabalha muito tempo sentado. As próprias roupas que a gente usa já causam uma compressão. Então, tudo isso deixa a nossa circulação muito prejudicada. Então, a drenagem, ela vem ajudar muito. E não precisa ter uma regra. Ai, doutor, eu tenho que fazer 2 vezes na semana para sentir uma melhora? Não, tem pacientes que mantêm um ciclo de fazer uma vez por semana, mas faz sempre uma vez por semana, não pula semanas, e já sente, assim, uma melhora. Semana que ela não faz, ela fala, doutora do céu, senti uma diferença incrível. Como faz falta, né? Faz Se você muita consegue falta. mostrar para o seu organismo, para o seu corpo, que você vai estar dando esse benefício da drenagem linfática para ele, não é? Toda semana, nesse ciclo, nesse ritmo, né, nessa periodicidade, com certeza ele vai obter toda essa informação. E quando falta, realmente ele vai sentir falta. Sim, o corpo sente. Então, no dia, geralmente, quem sente aquela sensação de peso, alivia muito. Então, o pessoal sai... Cansaço nas pernas, Exatamente. Né? A drenagem, ela tem inúmeros benefícios. Homens e mulheres fazem, muitos homens e muitas mulheres. Como é isso? O número é mais para as mulheres mesmo? Não, o número é mais para as mulheres mesmo, viu, Kiko? Porque geralmente nós mulheres a gente tende a reter mais. Uhum. Não só por conta dos hormônios, mas o uso de anticoncepcional também a gente acaba retendo muito. Então, é quase que 95% mulheres. Homens, eles fazem mais num período de pós-operatório, às vezes quando é realmente preciso ou indicação médica mesmo. Indicação médica. Sim. Olha, que legal, tá vendo? A gente conhecer um pouco dos mitos e das verdades aí sobre a drenagem linfática. Doutora Sara, gostaria que convidasse os nossos telespectadores a conhecer a Lotus Clínica e, é claro, passar por uma avaliação e conhecer
conhecer mais de perto a drenagem linfática. É imperdível, realmente. É né? imperdível, com certeza. Para as pessoas que querem conhecer um pouco mais, é só ir ligar na clínica, marcar uma avaliação. E para os homens que geralmente não fazem a drenagem, mas também querem relaxar, que a gente tem outros tipos de terapia que pode ser feita. Então, uma massagem relaxante, massagem com pedras quentes, shiatsu, acupuntura. Então, os homens também, eles não estão de lado. Tem muitas coisas que eles podem se beneficiar também. Com certeza, sempre pensando numa melhor qualidade de vida. Lotus Clínica junto com a gente aqui no programa Holofote. O endereço está aí na sua tela. Vou convidar você a conhecer de perto toda essa estrutura. Lotus Clínica na Avenida Constable Romano 842, aí na Ribeirânia. Se você conhece aí o Parque Curupira, quase em frente à entrada do Curupira, tá bom? Então tá aí, ó, Constable Romano 842, o telefone é o 3442-7562. Acesse o site, conheça mais de perto, www.lotusclinica.com.br. É incrível, conheço de perto, sei do que estou falando, assino embaixo e recomendo para você. Doutora Sara, muito obrigado pela sua presença. Volte mais vezes, adoro quando você vem aqui explicar, mostrar realmente essa melhor qualidade de vida que você e todos os profissionais da Lotus Clínica podem oferecer. Eu que agradeço, Kiko. Com certeza vou voltar, porque a área da estética é uma área que tem crescido cada vez mais. Só que é muito importante a gente passar as informações corretas para que as pessoas não se enganem. Então, com certeza, eu vou voltar com mais novidades logo, logo. É porque muitas vezes as pessoas, né, elas acham que aquele procedimento não deu certo, mas muitas vezes ou não escolheu um lugar correto, um profissional capacitado, e muitas vezes também a parte que cabe a nós, pacientes, não são feitas aí corretamente. Então, realmente, o tratamento não vai dar certo, né? Sim, eu costumo falar que para fazer uma drenagem linfática, um fisioterapeuta, ele fez de 4 a 5 anos de faculdade, então ele tem todo um conhecimento de anatomia, fisiologia. E às vezes as pessoas procuram pessoas que não estão tão capacitadas. Uma drenagem feita da forma errada, ela pode trazer muito prejuízo. Então é sempre importante as pessoas terem essa noção. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Sucesso, um abraço a todos lá da Lotus Clínica. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre bullying aqui no programa Holofote. Valéria Giglio Ferreira, ela sempre está aqui, nossa colaboradora do programa Holofote, vai expor este problema. Como devemos lidar com essa situação? Com os nossos filhos, na escola, em casa, no nosso trabalho. Olha, em qualquer lugar pode ocorrer o bullying. Mas é claro, ele ocorre. Mas devemos saber lidar com essa situação. E é com ela que vamos conversar já no próximo bloco. O Minuto está de volta, eu sou você, não saia daí. Há 35 anos, quando o Ribeirão Shopping chegou a Ribeirão Preto, toda essa área era uma grande plantação. Mas uma terra fértil como essa era o lugar perfeito para um sonho se realizar. O Ribeirão Shopping mudou o eixo de desenvolvimento da cidade. Antecipou expectativas, sabendo que o segredo do sucesso é fazer bem feito. Hoje, o Ribeirão Shopping é um dos maiores complexos multiusos do país, com centro empresarial, hotel e, em breve, um moderno centro médico. Essa é minha qualidade de vida. Trabalho e lazer no mesmo lugar. São mais de 380 lojas, do jeito que eu gosto. Um jardim suspenso maravilhoso, entretenimento para toda a família, Pra mim também. gastronomia variada e um centro de eventos com atrações nacionais e internacionais, palcos de grandes emoções. Ribeirão Shopping, 35 anos. Faz sua vida melhor. Preparamos todos os dias para atender você. Mercearia, a Casa da Beleza. Buscando notícias relevantes em tempo real? Quer ficar bem informado a qualquer hora do dia? Notícias com conteúdo e rapidez? Quer tudo isso em um só lugar?
clique Revide. A Gran Steak é uma steakhouse surpreendente do início ao fim. Aqui você irá provar o frescor de nossas saladas preparadas na hora e servidas individualmente, para depois se deliciar com uma seleção impecável de carnes premium. Todas de raças britânicas e caracterizadas pelo alto nível de marmoreio. Tudo num ambiente sofisticado e inspirado nas melhores steakhouses do mundo. Essa é a Gran Steak, tão autêntica quanto nossa paixão por carnes. 16 3911 9009. Estou de volta. Sabe pra quê? Pra falar boa tarde pra você, porque são 11h59 e 51. 11 horas e 59 minutos. Daqui 5 segundos é muito boa tarde. E que ela seja super produtiva e maravilhosa pra você que tá aí, meio-dia. Olha, é sempre muito bom ter a sua participação aqui ao vivo com o programa Holofote, né? Então, você sabe que você pode ligar 2011 2133 e participar com a gente em diversos quadros do nosso programa, né? Nós tivemos agora o Papo Saudável, mas agora, para este bloco, Valéria Gigro Ferreira vai falar sobre o bullying. É tão importante a gente saber sobre isso. Diz que é a doença do século, é a doença desta década, deste século, né? Porque muitas vezes não sabemos lidar com ela e isso pode acarretar problemas a curto, médio e longo prazo, né? Muitas crianças começam a sofrer o bullying na escola, mas só vão aflorar este problema na adolescência ou então na sua fase adulta. Isso já é, claro, comprovado e a gente sabe disso. Muitas vezes, nós, da nossa faixa etária, nós passamos por bullying na nossa infância. Mas isso não era tratado como é hoje, né? Uma coisa que incomoda, uma coisa que prejudica, uma coisa que faz mal ao ser humano. Então nós vamos estar expondo tudo isso agora aqui no nosso Bem Viver. Val, é isso mesmo, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Holofote, como sempre é super produtivo, né? A gente fica com essa grande expectativa do tema, não é? Quando a gente começa a trazer, nossa, será que será bom? Com certeza é, a gente sabe como é produtivo esse nosso encontro aqui no programa Holofote quinzenalmente. Eu fico muito agradecida sempre. E agora, boa tarde, né? Você falou que faltavam uns segundinhos. Agora já passou um minuto. Uma abençoada tarde para todos que estão aí assistindo a gente. O nosso tema hoje é bullying. E a gente poderia iniciar pensando um pouquinho nessa questão de que o bullying, de uma certa maneira, ele sempre existiu. O bom do mundo moderno é que tudo está vindo à tona. Né? Passamos aí por um momento de grande iluminação, então às vezes a gente pensa, nossa, como que o mundo está atrapalhado? Não, o mundo está atrapalhado porque ele sempre foi atrapalhado. Agora essa atrapalhação toda está vindo à tona e isso é bom porque a gente vai poder então cuidar de cada uma dessas peças aí desse grande quebra-cabeça. Aí eu te pergunto, Val, sempre houve o bullying? Sempre eu sofri bullying na escola. Eu sofri também. Por ser gordinho, por ter voz fina, sempre. Isso nunca me incomodou, vou ser sincero a você. Tinha hora que enchia o saco, mas nunca, eu não vou na escola porque me chamam de gordinho. Isso nunca, né? Será que hoje, nós, devido a essa evolução, devido a essa ebulição de todos esses problemas que sempre existiram na sociedade, né? Hoje estarem muito mais explícitos. Nós estamos preparados para lidar com toda essa situação, diferente até de anos atrás? Se nós não estamos preparados, nós vamos ter que nos preparar. Por quê? Porque os problemas estão aí para serem resolvidos. Quando eles vêm à luz, ou a gente já está preparado ou a gente tem que se preparar. Então é sempre bom ter essa possibilidade de ver as questões, de nos debruçarmos sobre as questões. E na questão do bullying, primeiro entendendo o que é o bullying, né? Sim. O bullying é uma agressão verbal e ou física, e dentro do verbal tem o psicológico, tem o emocional, sistemática sobre alguém. A controvérsia que existe é assim, alguns autores acreditam que o bullying, para ser bullying, tem que ser sempre entre os pares. Tem que ser com alguém, a criança com outras crianças, numa situação profissional, entre os profissionais. E há uma outra corrente que acredita que podemos ter também, por exemplo, a situação de
quando os professores praticam bullying. Aí a gente vai ter um bullying dentro de uma situação hierárquica. Né? Mas, de todo modo, nas duas configurações, vamos ter uma agressão sistemática contra alguém que se percebe e muitas vezes está indefeso ou indefesa. Então, quando acontece o bullying, é porque essa pessoa acaba, sem querer, deixando isso tomar conta dessa situação e, no caso, né, seja hierarquicamente, né, entre, como você citou, o professor e aluno, como entre amiguinhos da escola. A gente cita muito isso porque o bullying começa ali, né? Não necessariamente que a pessoa permitiu, porque quando a gente fala de uma criança, a criança não tem muito como se defender em algumas situações. Existe sim, em todo o cenário do bullying, um indivíduo que não está podendo se defender. Quando a gente pensa na criança, a gente vai pensar numa criança que não está podendo se defender. E aí é importante a gente falar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, a importância de pai e mãe estarem atentos, dos educadores estarem atentos. Porque muitas vezes a criança ela não tem como se defender e ela fica meio que vendida na situação. Um dos aspectos mais angustiantes do bullying é quando a criança, o adolescente ou mesmo o adulto, quando sofre bullying, não ver uma perspectiva de se livrar daquela situação. Então aquilo passa a ser uma perspectiva de que aquilo seja crônico. Isso é extremamente angustiante, porque a pessoa não sabe como é que ela vai se defender, como ela vai se livrar daquilo. É preciso que o pai e a mãe estejam muito atentos a pequenos sinais que podem estar indicando que aquele indivíduo está sofrendo bullying. Eu me lembro muito bem de um atendimento em que ficou muito claro que a pessoa que eu atendia estava sofrendo bullying. E aí eu pedi, então, autorização, porque a gente tem uma regra muito séria na psicologia, que é a questão do sigilo. A ética. Eu falei tudo mais, que seria interessante estar compartilhando aquela informação com os pais, e os pais se surpreenderam muito com essa situação com essa hipótese de que aquele indivíduo estava sofrendo bullying. É verdade. Para você que acompanhava esse paciente, né, ficou visível, ficou claro. A situação, ficou bem claro que estava acontecendo bullying, mas muitas vezes isso passa tão desapercebido, né, com tantas cobranças e com tantas situações, acaba passando desapercebido pela pessoa, no caso, esse seu paciente? O que acontece com as crianças e até com os adolescentes, hoje com os adolescentes menos, porque eles têm muita informação. Mas a criança, ela sofre o bullying e ela não sabe que ela está sofrendo bullying. Ela passa a considerar que tem uma coisa errada, no primeiro momento ela se sente agredida, a criança, mas o que também é muito ruim é que num segundo momento a criança não identifica aquilo como bullying, como uma agressão que está vindo de fora, e ela passa a achar que aquilo é normal. Ou que ela é culpada realmente por estar sendo agredida, porque as crianças são autorreferentes até uma certa fase. Então, um dos grandes problemas do bullying é ir para a vida adulta achando que a pessoa é culpada pelas agressões que ela sofre. Fica faltando entender que muitas vezes esse movimento vem do outro. A criança não sabe que ela está sofrendo bullying, ela apenas deprime, ela apenas fica chateadinha, cai a produtividade escolar. Esse é um grande sinal que precisamos olhar. Caiu a produtividade escolar, alguma coisa está acontecendo no ambiente dessa criança. Ou no ambiente escolar, ou no ambiente familiar, ou nos dois. Tudo é sinal, realmente, como você disse, tem que prestar atenção, né? Você falando sobre isso, eu me recordo que, eu digo que nunca fui incomodado por tantas coisas que já foram faladas, eu sempre fui meio louco, assim, digo louco, sempre com atitude. Se aquilo estava me incomodando, eu já queria tratar da situação ali. Vem cá, peraí, você está me falando que eu sou gordo, e aí, qual o problema de ser gordo? Eu já chegava, já rebatia junto, né? Continuavam falando, sim, mas quando me incomodava de encher o saco, eu chegava junto e tratava com a pessoa, sabe? E conversava, mas por que você acha isso? Isso te incomoda? Porque não me incomoda, sabe? Eu sempre fui de falar muito, assim, de chegar junto. Quando o sujeito, alvo do bullying, chega nesse ponto de fazer a defesa,
a gente tem duas situações. Ou o agressor aumenta a agressão para submeter o outro novamente, ou o outro para. Porque tem graça constranger, né? Na cena do bullying, a graça, tem graça que eu digo pro agressor. A graça está em constranger, em humilhar, em amedrontar, em apavorar a vítima, no caso, né? Quando isso não tem entrada interna, perde a graça de agredir o outro. Mas para chegar nesse estágio, ou a pessoa já tem que ter uma maturidade ou um perfil muito específico, né? Normalmente não é o que acontece. Ficava meio assim, né? Bom, nós temos participação do telespectador ligando pra gente. Alô, boa tarde. Olá, boa tarde, Kiko. Tudo bem, minha queridíssima? Boa tarde, Valéria, tudo bem? Você tá ruim da voz, Nilzinha? Então, menino, eu acho que eu cantei, não é possível. Não, esse tempo tá acabando. Esse vento frio, falta de vinho bom, entendeu? Esse negócio. Lelê, já sei, Nilza Rosa. Mas olha, você sabe que eu tenho sentido essa mudança leve, a temperatura e a questão do tempo mais seco, né? Eu também tô aqui me segurando para não espirrar. Eu falo, gente, tá judiando das crianças, dos adolescentes. É verdade, e a Carol fala, né? E se você espirrar ao vivo? Fala, o telespectador vai ter que falar saúde, porque o que eu vou fazer, né? Isso, fala coisa saúde. Que eu não consigo controlar, eu espirro. Mas, ou crush, como queira. É verdade. Mas, e aí? Estamos falando então, sobre olha, bullying. Interessantíssimo esse assunto. Assim, eu tô muito interessada no que vocês estão dizendo. Adoro Valéria. Obrigada. Maravilhosa, entendeu? né? Compartilho, sabe, da sua... dos seus assuntos, muito bacana. Eu agradeço demais. Eu estava ouvindo e estava pensando que o bullying, ou o assédio moral, o prejuízo psicológico, eu acho que é o mesmo. Depende até da construção psicológica da pessoa, né? Porque eu conheço, existe um bullying social que, assim, às vezes a gente tem dificuldade de barrar aquilo. É como o Kiko estava dizendo, eu sempre fui muito engraçado, como eu, né? Então, as pessoas se sentem muita vontade de, assim, de te zoar, né? De invadir o espaço colocar do outro. Em situação meio... Você sabe resolver aquilo, mas o educar o outro é muito complicado, né? Queria que você falasse sobre isso. Muito legal, viu, Nilza, a sua colocação aqui sobre o bullying. É sempre importante a gente ouvir o telespectador, se está gostando ou não, então, e que ela participe, né, Valéria? Muito agradecida, fico muito feliz com as suas palavras, muito obrigada. Muito bom, a Nilza é fantástica, ela vem lá dos bancários e sempre está ligadinha aqui no Holofote. Muito agradecida. Então, Nilza, olha, o que eu ia colocar também com relação a esse aspecto que você mencionou, a gente observa que a criança que sofre bullying, de alguma maneira, existe um desamparo que também, muitas vezes, já está na casa da criança. Ou ela também está sendo agredida dentro da própria casa e ela reproduz isso no ambiente de lazer dela, no ambiente escolar. Ou, muitas vezes, ela assiste dentro da própria casa essa prática de usar a força para submeter o outro. Então, esse educar que você coloca, ele é muito interessante, por quê? Porque pai, mãe, educadores, eles vão tanto educar para a não prática do bullying, de não fazer isso com os outros, como para a prática de se defender socialmente. Nós precisamos ensinar, como pai, mãe, educadores, a psicologia também faz muito esse trabalho, precisamos ajudar a... Primeiro a gente faz isso internamente, né? Mas precisamos ter aí dentro das nossas funções o trabalho de educar para a vida social. E isso implica em desenvolver uma coisa que eu chamo de imunidade social. Um sistema imunológico social. Assim como a gente tem o nosso sistema imunológico orgânico, físico, que precisa estar sempre, Deus permita, bom, precisamos também ter um sistema imunológico social, em que a gente não agride os outros, mas também não permitimos essa agressão. E isso a gente começa a fazer na educação da criança, em que a gente então vai ensinar a não agredir sem necessidade, a não ser para se defender, e vamos também ensinar como se proteger do outro quando o outro se coloca como agressor. Nossa, é verdade, né? Você falando sobre isso,
realmente mostra que a gente tem uma grande responsabilidade, né, Valéria? Sim. Grande. Nós como pessoa, nós como formadores de opinião, nós como pais, nós como educadores. Porque a criança, o adolescente, ele vai, num primeiro momento, copiar modelos. Se o pai, a mãe, os adultos com quem ele convive, adultos significativos, são adultos que oferecem um bom modelo de imunidade social, ou seja, eles não são agressores, aquela agressão desnecessária, porque a agressão também é importante na medida que ela faz parte do sistema de defesa, mas aquela agressão desnecessária, aquela agressão do bullying, né, de jogar sua sombra em cima do outro e o outro ficar meio indefeso, e quando eles também são capazes de desenvolver um bom sistema de defesa, eles vão passar esse modelo, tanto da maneira como eles vivenciam esse sistema de defesa, quanto ensinando os filhos e filhas a fazerem isto. Tem que realmente colocar tudo isso, né, esquematizado, para que a gente possa realmente entender toda essa nossa responsabilidade. É muito legal a gente estar falando sobre isso aqui no programa, e mais uma vez a gente agradece a Nilza Rosa pela colaboração e a participação de levantar à tona também este assunto dentro do bullying. A gente vai para um rápido intervalo agora, prometendo voltar com a Valéria, já aqui no programa Holofote, para a gente evoluir um pouquinho mais essa conversa e concluí-la. É claro, sempre tem a tarefinha de casa, né? Vou querer saber dela o que ela está preparando para a gente. Muito a gente está de volta, se fosse você, não saia daí. Terça, quarta e quinta é dia de promoção no Daniel e Clebão Sanduíche e Companhia. Frango salada, frango catupiry, x-salada dupla e x-egg duplo. Todos esses lanches no prato, acompanhados de batata frita e um copo de suco por apenas R$14 cada. E mais, hot dog especial com suco por R$8,50. Daniel e Clebão Sanduíche e Companhia. Avenida Antônio Diederiksen, 795. Fone 16-3623-6761. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. Meio-dia 17, estamos falando sobre bullying aqui no programa Holofote, com essa profissional fantástica e tão querida, Valéria Giglio Ferreira. Se você quiser conhecer mais todo o trabalho dela, www.amar.psc.br, tá? Vai lá, visita o site, conheça de perto todo o projeto que ela tem, essa profissional tão capacitada e que colabora com diversos temas aqui no programa Holofote. Estávamos falando de bullying no bloco anterior e eu disse, vamos evoluir um pouco mais. Você chegou a citar, Valéria, a questão do bullying quando da hierarquia, né? Professor, sim, por exemplo, com aluno. Isso acontece muito, Valéria? Isso acontece muito e é uma coisa muito pouco abordada, né? Para quem se interessa por esse tema, tem um textozinho na internet que se chama... Quando o bullying é praticado pelos professores, é exatamente. Na internet? Quando o bullying é praticado com os professores. Digita lá na internet, no Google, pelos professores. Quando o bullying é praticado pelos professores. Digita lá, vamos ler esse texto aí, eu também vou querer depois um tempinho ler. É muito sério, por quê?
Porque o bullying praticado pelos professores, ele além de não ser muito discutido, ele fica meio que invisível, porque o professor que pratica bullying, ele tem a favor dele a estrutura acadêmica. Então ele vai desqualificar a queixa do aluno, justificando que não é que ele, professor, está jogando a loucura dele, né? No bullying tem muito isso, jogar a sombra em cima do outro. Né? Tem muito no bullying, a gente encontra muito o mecanismo da projeção, que é pegar aquela parte sombria da personalidade e colocar no outro. No outro, no caso do bullying, que é um outro indefeso. Então fica ali meio sem como ter que se proteger e falar, não sou assim, isso não me pertence, isso a gente vai fazer lá na vida adulta. Ou o pai e a mãe fazem então a intervenção e protegem essa criança. Mas o bullying praticado pelos professores, ele é muito isso, o professor que não tem maturidade, porque ali na sala de aula acontecem muitas coisas, né? Eu fui professora há 8 anos, eu tenho muito essa formação, eu dava aula de história. E ali na sala de aula, o cenário da sala é um cenário muito propício a essas interações inconscientes, né? Então, no bullying praticado pelo professor, a meu ver, acontece assim, o professor tem uma área, muitas vezes, dentro aquele professor imaturo. É lógico que a gente não está generalizando, porque tem professores que são maravilhosos. Eu mesmo ajoelho e agradeço a tantos. Mas estamos falando daquele professor, daquela professora imatura que joga na criança seus aspectos sombrios e passa a perseguir a criança. Então, isso caracteriza também um bullying. E aí, a criança começa a ficar cada vez mais improdutiva e o que acontece? O professor justifica que ele está tomando uma medida educativa, mas na verdade ele está praticando bullying com aquela criança. Então precisamos estar atentos, porque há professores e professoras maravilhosas, eu sou uma pessoa gratíssima a mestres maravilhosos que eu tive, mas também existem os imaturos, então pai e mãe precisam estar atentos e a própria escola precisa estar atenta. Realmente, como o pai, a mãe, pode lidar com essa situação? A gente pode, por exemplo, como que eu vou dizer, chegar chutando o pau da barraca? Ó, tá acontecendo isso e jogar as claras? Ou não? Devemos pisar em ovos, Valéria? Você fala no ambiente escolar? Isso nós como pais, em relação a este bullying de professor com aluno. E muitas vezes o bullying no modo geral. O bullying praticado contra os alunos, ele geralmente vem como os outros mesmo, tem uma caracterização aí de persistência e de perseguição. A coisa é renitente, ela é repetitiva. E ela vai até a hora que a pessoa que está aplicando bullying perceber que não incomoda mais, então eu vou parar. Depende muito Ou da não, criança, como você porque disse, as crianças normalmente elas não têm essa defesa. Quem vai fazer essa defesa são os é pais. o pai, a mãe, os educadores. São o pai e mãe educadores, né? É interessante lembrar também que hoje tem um outro fenômeno muito comum que é o bullying nos condomínios. Os condomínios têm sido também palco e cenário para bullying. Então, nos meninos a gente vê muito aquela cena, né, que é o bullying mais comum entre os meninos, que é o da violência física. Tem a psicológica também, mas os meninos, eles têm uma tendência ao bullying físico, né? De intimidar, de empurrar para o canto. E nas meninas, a gente tem visto muito o bullying nos condomínios, muito em cima de difamação, aquela menina que as outras, de alguma maneira, identificam como alvo desse bullying, então começam a difamar a menina no condomínio, inventar histórias. Nossa, isso é muito grave, não? Isso é muito grave. E no limite, à medida que os pais precisam estar atentos de tomar, são mesmo assim as medidas cabíveis até do ponto de vista legal. Com certeza, temos que ficar atentos a todos esses detalhes que estamos tratando aqui. Além de tudo isso, tem a questão do patinho feio. O patinho feio também cabe dentro desse nosso encontro, desse nosso bate-papo, não é? Acaba sendo a história do patinho feio, é uma história de exclusão, né? Onde ele é excluído dentro do próprio sistema familiar por ser diferente dos outros. E aí ele passa por todo aquele sofrimento, né? O patinho feio, de alguma maneira, tem ali uma situação sistemática e repetitiva de agressão contra a pessoa dele. E o interessante dessa história do patinho feio, ela se perpetua porque ela fala da alma humana, né? Essas histórias, elas sempre se perpetuam por isso,
é que ele vai ganhar visibilidade lá na rua, onde então os outros começam a perceber nele a figura do cisne. E a gente observa isso muito em pessoas que sofreram bullying. Depois de muito sofrimento, de muita amargura, porque existe um ataque à autoestima da pessoa no bullying, né? A pessoa vai se fortalecendo, a vida ela é tão maravilhosa que ela começa a pôr fadas, anjos da guarda, digamos assim, que então começam a resgatar esse indivíduo desse lugar assombroso, né, onde o bullying colocou a pessoa. E a pessoa vai se fortalecendo, e lá na vida adulta, muitas vezes, aí a pessoa entra em contato com o seu brilho, que é muito a história do patinho feio. Aí ela pode sentir, nossa, quanto tempo eu perdi, né? Quanto tempo a pessoa perdeu. E aí tem um outro ponto, o ponto de lidar com a raiva, porque quando a pessoa descobre que foi alvo de bullying, dessa injustiça toda que houve, tem também a questão de perdoar o agressor. Que aí São duas situações, problema, né? Quer dizer, lidar com todo esse tempo que perdeu, com tantas coisas que poderiam ter feito e não fez, e lidar com este perdão para quem fez isso para ela, e perdoar a si mesmo também, né? Por ter deixado isso tudo tomar conta de praticamente toda a sua vida. Muitas vezes, quando o bullying foi praticado na infância ou na adolescência, o perdão ele se dirige aos pais, porque a pessoa acaba achando que pai e mãe não foram capazes de defendê-lo, de defendê-la. Que coisa, hein? E muitas vezes esse pai e essa mãe que não defendem, eles também não sabiam se defender. Então a coisa vai se perpetuando até que alguém consegue romper esse ciclo. Mas o que eu ia colocar ainda, Kiko, é que muitas vezes junto com esse bullying tem o problema das panelinhas, né? Isso acontece muito. O problema das panelinhas, por quê? Porque o bullying geralmente é praticado por alguém ou por algumas pessoas e existem aqueles que assistem. Que eles também são parte da cena de bullying. E acabam querendo ou não sendo coniventes com tudo que está acontecendo. Em aspas, tem uma conivência sim, tanto que a gente considera que quem assiste também é parte desse bullying. Sim. Porque não faz a defesa e ainda assiste com prazer ou não o sofrimento daquele que está sendo perseguido. E a vida ela é tão interessante, Kiko, que o problema das panelinhas, que acaba sendo também ligado ao bullying. Por quê? Porque na panelinha junta-se um grupinho ali de meninos ou meninas e passam a excluir fulaninho de tal, beltraninho de tal. A gente observa, e por isso que eu bato muito nessa tecla, pai e mãe precisam refletir sobre a questão das panelinhas. As panelinhas significam que o seu filho ou a sua filha está num núcleo fechado. Se isso vai para a vida adulta, cria um empobrecimento no desenvolvimento dessa pessoa. Lá na vida adulta a gente vê o quê? A pessoa que ficou fora da panelinha sofreu bastante, mas aquele sofrimento que a pessoa reage, se fortalece e ela vai adquirindo o seu brilho, o seu espaço. E aquela pessoa que ficou na panelinha vai de panelinha até a velhice. Então tem um empobrecimento ficar na panelinha. Com certeza. Eu não sei se eu fui clara. Fui clara? Sim, sim. Você acaba caindo na zona de conforto, né? Você acaba se permitindo, né, com que você fique e permaneça só naquele núcleo. Isso. E, na verdade, você pode abrir o seu leque, conhecer tantas outras pessoas e conhecer que novidades. É a riqueza da vida, que é a riqueza da vida, né? Lição e tarefa de casa. Temos? Temos. Falamos de bullying hoje, então. Que os pais, as mães, os educadores que estão aqui nos assistindo joguem um olhar sobre essa questão no sentido de por que essa criança está mais quietinha ou por que essa criança está toda hora sendo chamada a atenção. Alguma coisa está acontecendo em casa ou na escola ou nos dois. Queda de produtividade de aluno tem que ter um motivo. Né? Então de estarem atentos. Vamos ficar atentos, vamos se colocar, né, mais próximos dos filhos. Dessa criança que muitas vezes está apresentando um problema de aprendizagem. Alguma coisa está pegando. Alguma coisa está acontecendo. Então vamos ficar atento a isso. Tarefinha de casa para você. Aí eu também me coloco nessa, hein? Tenho 2 lá em casa e quando pega, nossa senhora, temos que ficar atentos. Então vamos
todos nós ficar muito mais atentos aos nossos filhos, a esta queda de produtividade na escola se estiver acontecendo. Sim. E vamos, com certeza, acessar o site www.amar.psc.br, se precisar de ajuda, buscar com essa profissional tão fantástica que é a Valéria Giglio Ferreira, que sempre está aqui no programa Holofote. Daqui 15 dias você volta. Se Deus quiser. Então ficaria como mensagem, precisamos educar para a fraternidade. Essa é a nossa tarefa. Como pais, mães, educadores, profissionais de psicologia e de outras áreas. Precisamos educar para a fraternidade. Tarefa de casa. E essa responsabilidade ninguém vai tirar da gente. É nossa. Temos que cuidar. Fraternidade. Obrigado, Val, pelo carinho, pela presença aqui no Holofote. Sempre muito produtivo. Muito agradecida, fiquem com Deus, uma ótima e abençoada quinzena sempre. É isso aí, a gente termina o programa Holofote aqui, ó. São exatamente 12h29. Agradecendo o seu carinho, a sua audiência e prometendo voltar amanhã às 11h30 da manhã. Amanhã tem Pra Onde Você Vai. Muitas coisas boas aqui ao vivo no programa Holofote. Obrigado, gente. Tchau. Programa Holofote. Oferecimento Ribeirão Shopping, 35 anos, sempre muito mais. Illuminus, sua beleza iluminada. TV Mais. Paixão por Ribeirão.